Olá, meu querido irmão, bem-vindo para esta meditação da quinta semana da Páscoa. Nós já vamos devagar nos encaminhando para Pentecostes, por isso a primeira leitura nos fala da eleição dos primeiros diáconos, que eram homens repletos do Espírito Santo. Nós, por graça da Páscoa, que somos a raça escolhida, o sacerdócio régio, o povo que o Senhor escolheu para si, e que pela fé escolhemos a Cristo como pedra fundamental, como pedra que dá sentido, que ao mesmo tempo que é base, é estrutura para toda a nossa vida de igreja e vida da fé, se apresenta a nós também hoje como caminho, verdade e vida. Mas eu queria chamar a atenção, além desses elementos que eu já citei das leituras de hoje, para o início do Evangelho de hoje, que é o Evangelho de João 14, de 1 a 12. Jesus inicia dizendo: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por isso acreditai-me por causa das obras que eu faço, a obra que Jesus fez, por excelência, a obra da cruz e da ressurreição. Por que Jesus convida que a gente não perturbe o coração? Porque veja, meu querido irmão, as perturbações da vida, as agitações da vida, elas sempre acontecerão e elas pertencem à vida. Então a nossa vida, ela tem uma certa instabilidade. Para usar uma imagem bíblica também, ela é como o mar. E a igreja é como o barco. E muitas vezes o mar agitar-se-á, porque é próprio do mar, perturbar-se-á, as águas ficam revoltas, e isso certamente nos coloca diante daquilo que é a própria vida. Aqui eu sempre digo o seguinte: nós cristãos evitamos dois extremos em relação à vida. Nós não somos pessimistas, exagerados de achar que nada vai dar certo, mas também nós não somos otimistas bobos, daquelas pessoas que hoje pensam e que isso não tem nada a ver com a fé, em um certo otimismo, fruto de uma força do pensamento positivo. Hoje é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem: olha, gratidão, porque se você vibrar bem, se você pensar bem, as coisas vão dar tudo certo, vão se encaixar. Não é assim. A vida esconde percalços e é próprio da vida as perturbações, é próprio do mar agitar-se. Estranhemos de um mar que não se agita. A vida terá suas dificuldades e a tua vida também. É um filho que adoece, é um esposo que perde o trabalho, é uma esposa que passa por alguma dificuldade com a sua própria família, é um problema na empresa, de uma má compreensão, é uma dificuldade na evangelização, porque nós tentamos de evangelizar e pensamos que iriam vir muitas pessoas e não vieram, ou então alguém se afasta da igreja. Tudo isso, meus irmãos, todo este movimento, ele pertence à vida humana. E aqui Jesus nos chama atenção para uma coisa, diz: não perturbe o vosso coração. Então o problema não são as perturbações que estão fora de nós, mas é quando essa perturbação entra para dentro de nós. Ou mais, entra para dentro é ótimo, quando essa perturbação ingressa no nosso interior. E por isso, como é importante que a gente tenha a coragem de manter o nosso coração firme em Jesus Cristo, caminho. Se estamos nele, nós saberemos bem por onde andar. Verdade, se estamos nele, o céu que se cobre de nuvens, as dificuldades que me fazem não enxergar, Cristo é a verdade, Ele me mostrará, Ele brilhará como o sol sobre a minha vida. Mas Ele também é a vida, ou seja, a morte não prevalecerá. Por isso, estar em Cristo, permanecer em Cristo, é esta garantia para que o coração não se perturbe. Porque o coração, meus irmãos, na tradição bíblica, o leb,
como se diz em hebraico, é o lugar das nossas decisões. Então, diante das perturbações externas, nós somos chamados a nos decidir, a fazer uma escolha, a ter, como dizia Santa Teresa, uma determinada determinação, para não deixarmos que as perturbações externas nos agitem. Eu dou um exemplo muito concreto. Nós vivemos em um tempo muito bonito das redes sociais, da informação rápida, e isso é maravilhoso, né? Não é ruim. Mas o problema é que a rapidez das informações faz com que muitas vezes a gente tenha em pouquíssimo tempo tantas informações, às vezes desencontradas, que nos perturbam, algumas das quais nem são muito verdadeiras, e muitas vezes nós corremos o grande risco de começar a nos desesperar diante das dificuldades. Ou mesmo quando vemos guerras, quando vemos assassinatos, quando vemos perseguições à igreja em tantos lugares do mundo, ou vemos na sociedade brasileira avançar tantas pautas que vão contra o Evangelho, nós corremos o risco de nos perturbar e nos desesperarmos. Não. Nós somos chamados a viver a nossa fé com coragem, mas a manter o nosso coração decidido, a não voltar atrás, né? A aprender-se sempre à vontade do Senhor. Vocês já me viram contar, mas eu repito o famoso mito de Ulisses, né? Que é aquela história pagã, inclusive, né? Pré-cristã, de quando Ulisses retorna de uma guerra e tem que passar por um lugar onde há sereias no seu barco. Então, portanto, neste barco, que é um símbolo para nós da igreja, né? Já atualizando, e Ulisses, sabendo que para ele seria muito difícil resistir ao canto das sereias, que normalmente levavam aos navegantes para o fundo do mar e os matava, né? Ulisses, sabendo que a única forma que ele teria de sobreviver ao canto das sereias era pedir que os outros marinheiros o amarrassem ao poste, né, das velas, ao mastro, né, das velas. Assim também nós somos chamados a nos amarrar à cruz de Cristo, ou seja, a sua vontade, à verdade da palavra de Deus, para que ainda que o nosso coração, os nossos ouvidos, melhor dizendo, escutem e se sintam feridos, o nosso coração não se perturbe. Coragem. O Senhor tem nos conduzido para um porto feliz, para um porto seguro, e nós não podemos mais voltar, porque como diz aquela bela canção, o barco está em alto mar e nós não queremos nos perder no meio do caminho. Deus te abençoe, Santa Páscoa.